Sabe, tem uma fotografia tirada da Estação Espacial Internacional, à noite, que é, olha, como um soco no estômago visual. Ah, eu sei bem qual é. Aquela que foca no extremo leste da Ásia, certo? Exatamente. Quando você olha para lá, a lente dos astronautas mostra um verdadeiro mar de luz humana. Tipo, tem uma mancha brilhante enorme e super densa a oeste, que é a China. Exato. E aí, a leste, tem outra área incrivelmente iluminada, vibrante, que é a Coreia do Sul. E ela se conecta ali visualmente com o brilho do Japão. Mas a questão é o que fica no meio, né? Sim. Exprimido ali entre essas megalópolis cintilantes, tem um vazio. Uma escuridão quase absoluta. É negra como o oceano, exceto por um pontinho bem solitário de luz lá no centro, que é a capital, Pyongyang. É assustador. Essa vastidão apagada é a Coreia do Norte. E, bom, essa imagem é a tradução geográfica perfeita de uma tragédia humana. Totalmente. Porque, sabe, a luz e a escuridão ali não mostram só quem consome mais ou menos eletricidade. Elas estão mapeando duas realidades socioeconômicas e políticas que são completamente isoladas. E que coexistem lado a lado na mesma península. Pois é. E o mais estarrecedor para mim é pensar que essa anomalia que dá para ver do espaço sideral foi, na verdade, o resultado de uma série de decisões incrivelmente apressadas. Tipo, por improviso. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje. Nosso mergulho no material de hoje tem uma missão clara. Como uma nação inteira que compartilhava a mesma língua, a mesma cultura e uma história de resistência unificada por séculos, foi rasgada ao meio. É uma pergunta complexa. Muito. A gente vai explorar as engrenagens dessa divisão hoje. Vamos desde os corredores caóticos, lá de 1945, até aquela tensão armada que a gente vê o tempo todo nos noticiários atuais. Bom, para entender como a gente chegou nesse abismo luminoso, a gente precisa olhar para o que existia antes de traçarem essa linha, né? Claro, o contexto importa muito. A Coreia não era um território vazio, tipo um loteamento esperando alguém construir. Entre 1910 e 1945, a península sofreu sob um domínio colonial muito brutal. Do Império Japonês, certo? Isso. Foram 35 anos em que a cultura coreana foi suprimida, os recursos foram drenados e a população viveu sob um regime de opressão militar pesadíssimo. Nossa, 35 anos é muita coisa. É uma vida inteira. E quando a Segunda Guerra Mundial começou a virar contra o eixo, o destino da Coreia passou a ser discutido em mesas de negociação que ficavam a milhares de quilômetros de distância dali. O que nos leva diretamente para novembro de 1943, lá na Conferência do Cairo. Exatamente. Onde as grandes potências estavam mapeando o mundo pós-guerra. Isso. Aí Franklin Roosevelt, Winston Churchill e o Chiang Kai-shek sentam para planejar tudo e decidem que o Japão perderia todos os territórios que tomou pela força. E nesse documento, eles mencionam a Coreia. E mencionam de um jeito bem problemático, diga-se de passagem. Pois é, eles declaram que a península deveria ser livre e independente. Mas aí incluem uma frase que é de uma frieza burocrática absurda. Eles dizem que a independência viria, e eu cito, em devido tempo. Olha, essa frase foi devastadora. Imagina só a situação de um nacionalista coreano, sabe? Fico até imaginando a frustração. Total. O cara tá lá lutando na clandestinidade ou no exílio há décadas para de repente descobrir que os aliados não planejavam devolver o país imediatamente. Tipo, não ia ser amanhã. Nem de longe. Em devido tempo, significava uma transição super controlada. O Roosevelt, na real, tinha em mente um período de uns 3 a 4 anos de tutela. Onde as potências administrariam a Coreia. Exato. E a União Soviética, ali sob o Stalin, também tinha os próprios interesses, claro. Eles preferiam um período menor, mas queriam garantir influência estratégica na região. Mas esse planejamento todo arrumadinho foi jogado pela janela em agosto de 1945, né? Completamente. O relógio, de repente, acelerou e virou um caos. Porque os americanos lançam a bomba atômica sobre Hiroshima no dia 6 de agosto. 2 dias depois, a União Soviética cumpre um acordo prévio e invade a Manchúria.
e eles começam a descer como um trator em direção à Coreia. E a velocidade do Exército Vermelho chocou Washington. Foi um susto tremendo. Eles não esperavam que fosse tão rápido. Não, os soviéticos avançaram de forma implacável contra o que restava do exército japonês ali. E aí o governo dos Estados Unidos percebeu que, se eles não fizessem nada, a União Soviética ia tomar a Coreia inteira em questão de dias. Caramba! E eles ficaram com medo de perder o Japão também, não foi? Esse era o grande pesadelo. Havia um pânico real de que esse avanço soviético não parasse na península e acabasse gerando uma ocupação do próprio Japão, que era tipo grande prêmio geopolítico para os americanos. E isso resulta numa das cenas que eu acho mais absurdas de toda a diplomacia do século XX. É dia 10 de agosto, tá tarde da noite, lá no Pentágono. Uma noite de puro desespero burocrático. Sim. E a missão de definir uma zona de ocupação para segurar os soviéticos cai no colo de quem? 2 jovens oficiais, o Dean Rusk e o Charles Bonesteel. Que não eram grandes diplomatas experientes. E o pior, não tinha nenhum especialista em Coreia na sala com eles. Ninguém. E eles tinham o quê? Meia hora para resolver o destino de uma nação inteira. Eles precisavam traçar uma linha num mapa. E o único mapa que eles tinham à mão era um pôster encartado numa edição da revista National Geographic. Isso é inacreditável. E olhando para esse mapa de revista, eles escolheram o paralelo 38. Mas por que essa linha específica? A lógica foi puramente visual e pragmática, sabe? Essa linha de latitude dividia a península mais ou menos ali no meio. Mas, o principal, ela deixava a capital, Seul, do lado sul. Garantindo que o centro administrativo ficasse com os americanos. Exato. Olha, eu fico paralisada quando penso nisso. É como tentar dividir uma casa enorme usando fita adesiva, no escuro, de olhos vendados, sem nem perguntar para as famílias que moram ali dentro. E só torcer para a sala de estar principal ficar do seu lado da fita. É uma ótima analogia. Foi exatamente esse o nível de improviso. Mas peraí, tem uma peça que parece não encaixar muito bem nessa história. Qual? Se os soviéticos já estavam lá, com tropas massivas marchando para baixo, para o sul, e os americanos ainda estavam do outro lado do mundo, super despreparados, por que o Stalin simplesmente aceitou essa linha imaginária tirada de uma revista? Por que ele não ignorou e tomou a península toda? Ah, essa pergunta é essencial, porque ela revela como a Coreia foi tratada simplesmente como uma moeda de troca. O Stalin aceitou o paralelo 38 porque ele estava jogando xadrez global, né? Ele queria algo em troca, com certeza. Ele parou as tropas no norte da Coreia porque esperava que os americanos retribuíssem o favor. Ele queria que os Estados Unidos permitissem que a União Soviética ocupasse a parte norte do Japão, lá na ilha de Hokkaido. Então ele basicamente trocou a metade sul da Coreia pela chance de ter influência no Japão pós-guerra. Foi essa a aposta dele. Uma concessão que, no final das contas, os americanos nunca deram para ele. Exato. O Japão ficou inteiramente sob controle dos Estados Unidos, mas a linha na Coreia, bom, essa permaneceu. Que loucura! E tem um detalhe que o Rusk e o Bonesteel não sabiam naquela noite no Pentágono. A ideia de dividir a Coreia pelo paralelo 38 não era nem original. Não? Alguém já tinha pensado nisso. Sim. 40 anos antes, lá nas tensões antes da Guerra Russo-Japonesa, os governos da Rússia e do Japão já tinham discutido usar exatamente essa mesma linha. Nossa, então eles recriaram acidentalmente uma fronteira imperialista que já estava esquecida. Pois é. Uma conveniência logística de curto prazo que acabou se metamorfoseando na famosa Ordem Geral número 1. Mas a ideia original era que essa linha fosse só para receber a rendição japonesa, certo? Tipo, a União Soviética iam administrar o país juntos e depois devolver o governo para os coreanos. Na teoria, sim. Mas os coreanos, obviamente, se revoltaram com a ideia de mais uma administração estrangeira. Eles queriam soberania imediata, sem ter que esperar a tutela de ninguém. O que faz todo sentido depois de 35 anos de dominação. E eles tentaram. Logo no início de agosto de 45, um político moderado chamado Yoo Won-hyung chegou a organizar conselhos populares pelo país todo. Ele declarou a criação da República Popular da Coreia. Então teve um movimento real de tentar unificar. Teve. Era uma tentativa genuína, ali da base popular, de formar um Estado unificado e independente. E como as superpotências reagiram a essa
Independência real. Eles esmagaram o movimento. Sem hesitar. Sem dó. Os soviéticos no norte cooptaram esses comitês e os transformaram em órgãos comunistas supercentralizados. Já os americanos no sul simplesmente não reconheceram essa república incipiente. Declararam lei marcial, se não me engano. Sim. E pior, os americanos trouxeram administradores que muitas vezes tinham colaborado com os próprios japoneses antes, o que gerou uma fúria imensa na população sul-coreana. A Guerra Fria já estava começando a ditar as regras do jogo ali, e a partir daí esse abismo ideológico começa a ser cavado num ritmo industrial, né? Muito rápido. Em 1946, os soviéticos colocam no poder lá no norte um jovem ex-líder guerrilheiro, um cara que tinha lutado contra os japoneses na Manchúria. O nome dele era Kim Il-sung. E do outro lado, no sul... No sul, em 1948, com o patrocínio fortíssimo dos americanos, o Syngman Rhee assume a presidência. Ele era um nacionalista que tinha passado décadas exilado nos Estados Unidos. Então, de repente, a gente tem dois líderes fanáticos com visões de mundo totalmente incompatíveis. E ambos reivindicando o direito absoluto de governar a Coreia inteira. O barril de pólvora estava armadíssimo. E a explosão acontece no dia 25 de junho de 1950. A Coreia do Norte cruza o paralelo 38 com tanques e artilharia soviética numa invasão surpresa maciça. O Kim Il-sung achava que ia resolver a divisão usando a força militar. Ele apostou que os Estados Unidos não iam intervir a tempo. Mas ele errou. Os Estados Unidos intervieram sob a bandeira das Nações Unidas. E o que vem depois é a Guerra da Coreia, que foi um dos conflitos mais devastadores do século XX. Milhões de civis morreram. Cidades inteiras sumiram do mapa, especialmente no norte, que sofreu campanhas de bombardeio aéreo brutais. A península virou um moedor de carne geopolítico. É uma dinâmica de vai e vem horrível, né? As linhas de frente descem quase até o fim do sul, depois sobem até a fronteira chinesa com as tropas do general MacArthur. O que, por sua vez, provoca a entrada da China no conflito, empurrando a frente de guerra toda de volta ali para o meio. E depois de 3 anos de uma matança absoluta, eles terminam exatamente onde começaram, no bendito paralelo 38. É muito trágico. E isso introduz o detalhe que talvez seja o mais marcante de toda a geopolítica asiática moderna. Qual? Em 27 de julho de 1953, eles assinam um armistício, um acordo só para calar as armas, mas eles nunca, em momento algum, assinam um tratado de paz. Olha, vale a pena a gente parar um segundo para pensar nisso. Eles não assinaram a paz. Aquela famosa DMZ, a Zona Desmilitarizada da Coreia, que, ironicamente, é o lugar com mais armas no planeta, não é uma fronteira comum entre dois países. Não mesmo. É uma trincheira congelada no tempo. Exato. É a linha de frente ativa de uma guerra que apenas apertou o botão de pause lá atrás há mais de 70 anos. Legalmente, a Guerra da Coreia ainda está acontecendo agora. E, por causa desse estado de guerra contínua, nenhum dos lados reconheceu o outro como legítimo durante décadas. As constituições deles obrigam a reivindicar o território todo. Pois é. E esse impasse permanente criou, as condições de estufa perfeitas para o que viria a seguir. Um experimento socioeconômico bizarro de submeter o mesmo povo a duas matrizes de realidade completamente opostas. É aqui que a gente volta para a nossa fotografia espacial lá do começo, da luz e da escuridão. Mas tem uma coisa que muita gente não sabe. Logo depois da guerra, ali para os anos 60 e início dos 70, o lado escuro da foto atual era, na verdade, o lado mais próspero. Sim, a Coreia do Norte tinha uma economia superior à do Sul naquela época. Isso surpreende bastante gente. Mas por que isso aconteceu? A geografia explica muita coisa. Durante a ocupação, os japoneses construíram quase toda a infraestrutura industrial e as hidrelétricas lá no norte, por causa das minas e recursos naturais. O Sul era bem mais agrário, focado na agricultura. Entendi. E depois da guerra? O Kim Il-sung implementou um sistema stalinista puro de economia planificada. Ele reconstruiu a indústria pesada rapidinho, recebendo enormes subsídios e petróleo quase de graça da União Soviética. Inicialmente, parecia funcionar. Gerou muito crescimento. Então, como é que eles desabam daquele pico de desenvolvimento para uma crise humanitária contínua e para aquela escuridão total da foto?
O colapso norte-coreano foi uma mistura de falha estrutural com um choque externo catastrófico. Aquele sistema econômico hipercentralizado deles, somado à coletivização forçada das fazendas, era rígido demais. Não tinha espaço para inovar. Zero inovação. E a economia inteira estava escorada na ajuda da União Soviética. Quando a URS entra em colapso ali em 91, esse cordão umbilical é cortado da noite para o dia. O petróleo barato acaba, os fertilizantes param de chegar. Tudo parou. E aí você soma isso a uma série terrível de enchentes e secas nos anos 90, o resultado foi a chamada Árdua Marcha, uma fome devastadora que infelizmente matou centenas de milhares de norte-coreanos. É de cortar o coração. E, de forma simultânea, só que na direção oposta, o sistema lá no sul estava passando por uma metamorfose brutal, né? E é bom deixar claro que não foi uma transição pacífica para uma utopia democrática, como muita gente gosta de romantizar. De jeito nenhum. A Coreia do Sul passou décadas sob ditaduras militares extremamente duras. O general Park Chung-hee, que tomou o poder em 61, governou com mão de ferro certo. Sim, mas a estratégia econômica dele mudou completamente o destino do país. Em vez do isolacionismo total do norte com aquela ideologia deles de autossuficiência, o governo sul-coreano apostou todas as fichas na industrialização voltada para a exportação. E o Estado ajudava diretamente as empresas. Muito. O Estado escolheu e subsidiou pesadamente algumas famílias e empresas específicas, exigindo que eles fossem lá e conquistassem os mercados globais. Ah, os famosos chaebols, né? Os conglomerados gigantes como Samsung, Hyundai, LG. Exatamente esses. O governo chegou e falou, olha, a gente vai dar crédito infinito para vocês, mas vocês têm que vender navio, carro e eletrônico para o mundo inteiro. Foi uma integração agressiva na economia capitalista global. E o resultado, bom, a gente vê hoje, foi o milagre do Rio Han. Uma ascensão econômica assombrosa. Transformou uma nação que estava arrasada pela guerra numa democracia vibrante e numa das maiores potências tecnológicas do mundo. É muito contrastante. Essa disparidade colossal, tipo, um norte lutando para alimentar as pessoas enquanto mantém um programa nuclear e um sul hipercapitalista exportando K-pop e tecnologia que torna a vizinhança tão volátil. Com certeza. O que nos leva diretamente para o tal ciclo de foguetes e ramos de oliveira, né? Exato. Com essa fenda econômica e militar o tempo todo entre eles, a península vive uma montanha-russa diplomática que muitas vezes desafia a lógica. Numa década, eles estão trocando apertos de mão, na outra, fogo de artilharia. E um dos momentos mais assustadores dessa dinâmica recente aconteceu lá em 2010. O bombardeio da ilha de Yonpyeong. Isso mesmo. Em 23 de novembro daquele ano, a Coreia do Sul estava fazendo exercícios militares de rotina, numa água ali perto de uma fronteira marítima super disputada. A resposta de Pyongyang não foi escrever uma nota de repúdio. Eles abriram fogo. Sim, com baterias de artilharia pesada. Despejaram 170 projéteis na ilha sul-coreana. E a gente não está falando só de alvos navais. Atingiu uma ilha que tinha população civil. Pois é. Morreram 2 fuzileiros e 2 civis sul-coreanos. E quase 20 pessoas ficaram feridas. A Coreia do Sul retaliou na mesma hora, bombardeando as bases do norte. A gente esteve, literalmente, a um fio de cabelo de recomeçar a guerra. Foi um momento de tensão extrema. Mas, e essa é a pergunta que não quer calar, por que o norte faz isso? Qual é a estratégia por trás de provocar uma potência militar, aliada dos Estados Unidos, a ponto de quase ser aniquilado? Olha, não é um acesso de raiva irracional, como muita gente pensa. É uma tática muito calculada. Os analistas chamam isso de diplomacia da extorsão, ou risco calculado. Como funciona? O regime norte-coreano fabrica uma crise militar severa e eleva a temperatura da região. Isso serve para mostrar que o custo de ignorar a presença deles é inaceitável. Fazendo a guerra parecer iminente, eles forçam os americanos e sul-coreanos de volta para a mesa de negociação. Entendi. Eles usam o alívio das sanções como preço para abaixar as armas de novo. Isso. E, além do mais, internamente cria uma aura de poder inabalável para o líder na frente da própria população. Tipo, nós somos tão fortes que peitamos o inimigo. Então, o sangue derramado e as ameaças de míssil são, na verdade, tragicamente, ferramentas de negociação política.
triste, mas a verdade. E é por isso que, poucos anos depois dessas mortes em Yonpyong, o mundo assistiu atônito a uma cena completamente oposta, né? Em 2018. Isso, de repente, os dois países decidem marchar sob uma mesma bandeira unificada na abertura das Olimpíadas de Inverno lá no Sul. Aquele foi um momento de inflexão surreal de assistir. A administração mais progressista da Coreia do Sul na época apostou muito nessa política de engajamento. Eles acreditavam que o diálogo diminuiria a paranoia do Norte. A gente viu apertos de mão históricos, líderes cruzando a fronteira a pé. Vindos. Mas a gente precisa entender que esses gestos não apagam bombardeios como o de Yonpyong. Eles fazem parte do mesmo ecossistema. Quando as sanções internacionais sufocam muito a economia do Norte, o regime estende um ramo de oliveira para tentar ganhar fôlego. Tentando quebrar o isolamento diplomático de um jeito amigável antes de voltar para a tensão. É fascinante, mas é aterrador. E tudo isso traz a gente de volta àquela sala em 1945. Dois caras com um mapa de revista. É isso, uma linha de fita adesiva metafórica que virou uma cicatriz real de concreto e arame farpado, rasgando o continente. Milhões de famílias separadas por uma guerra que, tecnicamente, nunca teve ponto final. E deixou como legado a fronteira mais paradoxal da Terra. Uma barreira física que separa dois sistemas que se tornaram alienígenas um para o outro, embora sejam o mesmo povo. O que deixa a gente com um pensamento final para digerir depois dessa exploração de hoje. A gente ouve muito falar sobre buscar um tratado de paz, sobre derrubar a fronteira da DMZ, mas vale a pena pensar no dia seguinte. O day after de uma possível unificação, né? Exato. Imagina uma reunificação pacífica hipotética. Como você junta as peças? Como populações que viveram quase um século imersas em realidades tão excludentes conseguem se integrar de novo? É um desafio quase impossível de medir. De um lado, você tem uma juventude sul-coreana hiperconectada, que vive num capitalismo de velocidade vertiginosa, super competitivo. Do outro, gerações inteiras no norte moldadas pela devoção absoluta ao Estado, isoladas do próprio conceito de internet ou mercado livre ocidental. O abismo hoje não é só de dinheiro, né? Ele é psicológico. É linguístico, é social. Como se fundem duas metades de um cérebro que passaram 80 anos aprendendo a pensar de formas diametralmente opostas. Bom, fica essa reflexão intrigante para quem analisa história refletir. Até a nossa próxima conversa.